Paulo disse em Romanos, capítulo 14, versículo de número 19 assim: Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. É sobre esse assunto que vamos tratar nesse devocional. Paulo, quando disse essa passagem aqui, emblemática, em Romanos 14, havia uma grande confusão ali que ele precisava ensinar para a igreja. E nessa passagem do capítulo 14, ele começa a falar a diferença do tratamento de um para com o outro, aonde havia ali julgamento de um irmão acusando o outro irmão. Um dizendo que podia comer carne, o outro dizia que era proibido comer carne, carne de porco, carne disso, carne daquilo outro. Mas no pano de fundo e na encolha, debaixo do tapete, eles cometiam lá as suas tolices, mas cobrava a perfeição de uma outra pessoa. E aí, Paulo vem ensinando sobre isso neste livro, nesse capítulo de Romanos. Uma vez que a gente começa a olhar, e quando chega aqui no versículo 19, ele diz: olha, vamos continuar com as coisas que servem para que tenhamos paz, para que possa ser de edificação, para que as coisas possam melhorar um para o outro. Por que a gente vive num ambiente de discórdia? Por que a gente vive num ambiente de lamúria, de guerra, de degladiação, de litígio um com o irmão? Só falta um entrar na justiça para poder ver o mal do outro. E se a gente voltar um pouco acima, no versículo de número 17, ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Se estamos aqui para viver o reino de Deus, a gente não tem que estar preso a essas coisas mundanas. Se a gente está no reino de Deus, não é a posição que tem que importar na igreja. Ah, não, deixa fulano fazer, porque agora ele é diácono, né? Não, deixa a irmã fazer. Ela agora é diaconisa, né? Não, deixa ele fazer lá, porque ele agora é evangelista, né? Não, isso aí deixa o irmão fazer. Ele não é o dirigente da igreja, ele não é o presbítero, ele não é o pastor. Não, deixa ele resolver. Ele agora não é pai. Não, deixa que ela se vira. Ninguém mandou ela ter filho, ela agora não é mãe. Onde é que está a empatia? Onde é que está o amor um para com o outro, de observar que a pessoa está tendo dificuldade e eu prefiro dizer bem feito? E aí eu vou falar de Jesus, vou dizer que Deus é bom na minha vida. Lógico que Deus é bom na minha vida, mas eu tenho sido bom na vida das pessoas, como Deus quer que eu seja. É isso que Paulo vem dizendo. Que para você poder bater no peito e dizer que vive Jesus, você tem que prestar atenção nesses detalhes. Você tem que fazer com que o ambiente em que você trabalha, que você vive, que você congrega, que você mora, seja um ambiente de paz e que seja para edificação, para crescimento, para melhorar a vida de um e do outro, tanto a dele quanto a nossa. Eu trabalho num ambiente onde tem meninos lá que são da igreja, são cristãos, tem outros lá que são testemunhos de Jeová, tem outros lá que são das religiões de matriz africana. E nós temos um bom relacionamento, a gente não discute a fé nem crença de cada um, mas a nível de conversa a gente fala de futebol, a gente fala das notícias, da política, do dia a dia, sabe, detalhes ou uma coisa ou outra que eles me pegam falando de Jesus, eles param para ouvir e me perguntam e eu solicitamente dou informações da que eu tenho, sem desmerecer ou confrontar a fé deles, para fazer com que nosso ambiente de trabalho seja um ambiente favorável, como tem sido, graças a Deus, até então. E aí continuará sendo, porque eu preciso fazer o que Paulo está ensinando aqui, de seguir, de continuar, de ir dia a dia, fazendo que as coisas que eu vivo, que eu acredito, sirva para que mantenha a paz e a edificação de todos. Porque se eu não faço nada para manter a paz, para edificar, para crescer as pessoas, eu estou sendo egoísta, só pensando em mim. E tem muita gente assim, pensando só em si. Não, eu vou evangelizar, mas se fulano não vier para minha igreja, não adianta evangelizar. Porque quem foi que disse que você tem que evangelizar alguém para ir para a sua denominação? Quem foi que disse que para você ir fazer uma visita em alguém no hospital, você tem que ter o dom de cura ou o chamado para fazer visita?
Quem foi que disse que para fazer alguma coisa específica para o reino de Deus você precisa, sabe? Essa semana passada eu estava assistindo alguém falando alguma coisa, não me lembro, não sei se foi um vídeo que eu vi, uma pregação, não me lembro. Alguém falando alguma coisa sobre o pastor que não gosta que o membro da sua igreja visite uma outra igreja. Eu aprendi e entendo que em dia de culto oficial na minha igreja não é de bom tom um membro meu visitar uma outra igreja. Ele deveria prestigiar o meu culto. Mas muitas das vezes, aquela pessoa que ela tem uma amizade também tem um culto no mesmo dia do que ela. E aí eu não vejo problema nenhum. Agora, tem pastor que não quer, que não gosta, briga. Ouvi dizer até, e já conheci casos de pessoas irem para o banco porque foi visitar um culto numa segunda-feira à tarde e nem era dia de culto oficial da sua igreja. As pessoas viraram donas umas das outras. É isso? A igreja deixou de ser de Jesus, o que Paulo está ensinando aqui, que o reino de Deus não é comida nem bebida, que ele é justiça, é paz, é alegria. As pessoas, para terem alegria, só são alegres se ficarem na minha denominação. Eu conheço uma denominação que diz assim, quem sai daqui volta, porque chega lá quebra a cara. A igreja, essa denominação não consegue aceitar perder uma pessoa porque, de alguma forma, ela deixou uma falha ou alguma frustração naquela pessoa, ou por alguma razão Deus falou para ela sair e ela quer ir para outro lugar, mas a pessoa já sai com a informação, olha, eu vou sair, eu vou quebrar a cara. Então ela tem a oportunidade de arriscar, de fazer coisas maravilhosas na vida dela para crescer, para avançar, mas ela tem medo de arriscar porque tem aquela frase, poxa, eu vou voltar para aquela igreja. Eu não queria voltar para lá, mas eles disseram que eu vou quebrar a cara a ponto de voltar para lá. Quantas e quantas vezes eu vi isso? E isso é Deus? Isso não é Deus. Então essa passagem aqui é para a gente refletir nesse nosso 19 aqui, do versículo, o versículo 19, que a gente precisa seguir fazendo as coisas que servem para ter paz, para edificar, para fazer a pessoa crescer, para ver a pessoa se dar bem, não para amaldiçoá-la, sabe? O casamento acabou, o namoro acabou, o noivado acabou, aí tá vendo, não foi feliz comigo, não vai ser feliz com ninguém. Você não vai encontrar ninguém que te ama como eu te amo, que vai fazer por você o que eu fiz. Eu duvido alguém fazer. Por favor. Irmãos, aqui no nosso canal é a conversa de gente madura. Se você não for maduro, não assista os meus vídeos. Agora, se você quer amadurecer ouvindo a verdade, aí sim, compartilhe os nossos conteúdos. Não dá para ficar passando a mão por cima de todo mundo ser coitadinho. Porque a gente precisa fazer que o nosso ambiente seja favorável ao crescimento do reino de Deus. Porque no versículo 12 diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo para Deus. Eu vou ter que dar conta de mim mesmo, sozinho, sem ninguém do meu lado para dizer, não é? Mas naquele dia não foi, fulano, você não estava comigo? Não vai ter isso não. Porque Jesus está aqui comigo agora, vendo o que eu estou fazendo, falando, deixando de falar. Se eu sou obediente ou não. Como eu estava dando a aula da escola dominical, num vídeo agora que tem aqui no canal, para você poder assistir lá completo. O reino de Deus, ou seja, as coisas de Deus, é dessa forma. Se eu obedeço, eu me dou bem. Se eu não obedeço, eu me dou mal. E tem coisas simplesinhas que eu deixo de obedecer. Me junto com pessoas para falar mal de um, para falar mal do líder, para falar mal da irmã, para falar mal do irmão, para falar mal de outra igreja. Subo no púlpito para poder pregar a palavra, ao invés de ensinar Jesus, ensinar a Bíblia. Eu cito uma igreja, cito duas, falo mal do outro pastor, falo mal de um bairro, falo mal de... Misericórdia. Irmãos, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo devocional. Em nome de Jesus.